Fala, gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para falar sobre a classificação do Real Madrid para as quartas de final do Mundial de Clubes. O time de Xabi Alonso venceu a Juventus por 1-0 e garantiu a classificação para a próxima fase. Vou falar um pouco sobre as sensações de mais um jogo do Xabi Alonso, né, o quarto dele desde que ele está no comando da equipe, e trazer alguns detalhes sobre individualidades nesta partida. Antes de mais nada, se vocês estão por aqui e ainda não estão inscritos no canal, sempre aquele pedido, se inscrevam para ajudar este humilde canal a crescer, deixa aquele like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Vou começar o vídeo com uma apreciação ao futebol de senhor Federico Valverde. É impressionante o que Fede Valverde joga e ele foi eleito o melhor jogador em campo justissimamente hoje. É impressionante o quanto o Valverde dá ao Real Madrid defensivamente e o quanto ele dá ao Real Madrid ofensivamente. A sensação que a gente tem é que o Valverde está em todos os lugares do campo e quando vai ver o mapa de calor do jogo do Valverde, ele realmente está. E daí não é só aquele mapa de calor que a gente vê borradinho, assim, o jogador passou por aqui. Não, não. São partes vermelhas, ou seja, ele ficou muito tempo em praticamente todos os lugares do campo. É realmente incrível. Na entrevista coletiva depois do jogo, o Xabi Alonso dizia: o Fede Valverde faz a minha vida mais fácil. Que ele disse que ele está impressionado e que ele está gostando de trabalhar com todos os jogadores, em especial o Fede Valverde. E é uma realidade. Se a gente vai olhar os números do Fede Valverde no jogo de hoje, ele foi o jogador que mais finalizou no gol do lado do Real Madrid, foi o que mais finalizou no gol em toda a partida, 4. Das 11 finalizações que o Real Madrid teve no jogo, 4 foram do Valverde, porque o time tentou durante o primeiro tempo chutar muito de fora da área. Ele foi o jogador que mais, o terceiro que mais tocou na bola e o que mais deu passes-chave pro jogo, assim, pro jogo acontecer. Além disso, a ocupação dele de espaço, fora das estatísticas, dá pra ver que, assim, ele está em todos os lugares. É um jogador que ajuda muito ofensivamente, porque tem um chute de fora da área muito potente. É um cara que, quando ele pisa na área, ele também leva perigo, porque ele finaliza muito bem. É um cara que rouba a bola, que faz tabela, que tem essa possibilidade de velocidade de correr e romper linhas com isso. É impressionante o Fede Valverde. Inclusive, todos os dados que eu tô trazendo aqui, estatísticas de Fede Valverde, vocês podem acompanhar durante a bola rolando ou quando terminar os jogos, lá no Flash Score, aplicativo com todas as informações de todas as partidas do futebol. Vocês podem acompanhar tudo lá no Flash Score. Eu tô deixando o link nos comentários e na descrição desse vídeo. Para quem ainda não baixou, o aplicativo é grátis, não custa nada. Então baixem lá o aplicativo do Flash Score para se impressionarem com as estatísticas de Fede Valverde nesse início de trabalho de Xabi Alonso, que realmente são incríveis. Depois desse início de vídeo de apreciação a Federico Valverde, que inclusive tem me chamado muita atenção e pretendo fazer um vídeo sobre o quanto o Fede Valverde está ainda mais líder dentro deste Real Madrid de Xabi Alonso. Bom, Xabi Alonso foi para o jogo com a mesma escalação da partida contra o Salzburg, a mesma escalação, com o Tchouaméni jogando entre os zagueiros, como um terceiro zagueiro, com Alexander Arnold e Fran Garcia nas alas, com o Valverde e Arda Güler com o doble pivote, né, os dois volantes, com Bellingham um pouco mais para a direita, Vini para a esquerda e o Gonçalo como referência. Durante o jogo, o Xabi Alonso vai trocando os esquemas, ele vai mudando, assim, não fica estático o que ele decide na hora que a gente começa a ver o jogo e tá a bola rolando por ali. O Real Madrid jogou num bloco médio e alto, essa pressão alta que o Xabi Alonso quer implementar nesse Real Madrid, ela tem funcionado em determinados momentos do jogo, mas é algo que vai demorar ainda um tempo para o time todo funcionar assim durante quase toda a partida, ou pelo menos nos momentos que for necessário fazer, porque esse Real Madrid ainda nos passa a sensação de que está mais confortável contra-atacando, porque nos últimos anos viveu do contra-ataque e ainda está mais confortável contra-atacando. Só que quando enfrenta um time como a Juventus, principalmente no primeiro tempo, que foi um ônibus estacionado, a Juventus fazia praticamente 2 linhas de 5 na frente do gol de Gregório,
o Real Madrid estava com muita dificuldade para entrar e aí não estavam funcionando as dinâmicas que o Xabi Alonso tem que ainda implementar nesse time. E a fluidez no jogo do Real Madrid no primeiro tempo, realmente as coisas não estavam funcionando. O Vinícius estava tentando jogar por dentro, o Arda Güler estava com muita dificuldade de ajudar na marcação. Por quê? Porque a Juventus se defendia e contra-atacava. E aí contra-atacava tudo pelo lado esquerdo, tudo pelo lado direito do Real Madrid, aonde estavam o Rüdiger, que ainda não tá 100%, tá voltando aí de lesão. Trent Alexander-Arnold, que atacando é uma maravilha, mas defendendo tem carências. E o Arda Güler, que estava jogando como segundo volante pela direita, que não é um cara acostumado a ter que se defender durante os jogos, né? Ainda não tem os mecanismos de um jogador que vai precisar fazer tarefas defensivas quando o rival contra-atacar e o Real Madrid tiver a bola no campo do adversário, que é coisa que aconteceu no primeiro tempo do jogo contra a Juventus. Primeira parte, o Real Madrid teve o controle, teve a bola, mas as principais ocasiões, quem tentou gerar no contra-ataque foi a Juventus. O Real Madrid até conseguiu finalizar mais para o final da segunda parte, mas aí parou no Di Gregório, que fez 10 defesas na partida. O goleiro da Juve salvou a Juventus, porque era para o Real Madrid ter marcado mais gols, mas o Di Gregório fez um jogaço, 10 defesas do goleiro da Juventus. Na segunda parte, o Real Madrid melhora bastante. A gente vê o Vinícius Júnior já grudado na ponta esquerda e por ali ativando muito, tanto entrar pela ponta esquerda como fazer tabela com os jogadores para conseguir por ali na velocidade, já não tanto na dinâmica de tocar a bola, entrar dentro da área. O Trent Alexander-Arnold aparecendo também mais ofensivamente pela esquerda. Tudo isso porque o Xabi Alonso faz um ajuste no time, que é: quando o time tem a bola, o Tchouaméni passa a jogar no meio de campo, o Rüdiger e o Hausen ficam os dois só na linha de dois zagueiros, né? Deixa de ter três zagueiros, passa a ter dois. Tchouaméni vai para o meio para ajudar o Fede Valverde e liberar o Arda Güler para a criação. Então o Güler melhora na segunda parte. O Fede Valverde tem mais possibilidade de pisar na área porque não tem que fazer tanto trabalho de correr na transição defensiva nos contra-ataques. E isso melhora bastante o time. Melhora o Arda Güler, que tem uma qualidade absurda para controlar o jogo, e o Xabi Alonso meio que tá querendo fazer dele esse jogador que leva o tempo do Real Madrid, porque ele tem muita capacidade de controle de bola e decisão de jogadas, e tá aprendendo a desarmar, a roubar a bola, na pressão alta conseguir fazer um contra o seu rival para conseguir ganhar na vantagem os duelos. Inclusive, ele ganhou muitos duelos durante a partida, principalmente no segundo tempo, já fazendo essas funções um pouquinho mais para frente. Então, o time inteiro melhora na segunda parte, e aí chega o gol aos 54 minutos, com a primeira assistência do Trent Alexander-Arnold para o gol do Gonçalo. O Gonçalo foi comparado pelo Xabi Alonso outro dia com o Raul. O Raul não era um centroavante, o Raul era um atacante que tinha um controle de área absurdo, mas que podia jogar não só de centroavante. E o Xabi Alonso comparou o Gonçalo com o Raul, e é um pouco do que a gente está vendo do Gonçalo nesse Mundial de Clubes. Ele que se tornou a referência no ataque, já que o Mbappé está passando por esse processo aí de recuperação da gastroenterite, e o Endrick está lesionado. Quem tá fazendo isso é o Gonçalo e tá entregando os minutos que o Xabi Alonso tá dando para ele. São 3 gols e uma assistência, hoje um gol de cabeça, em 4 jogos do Gonçalo, que foi titular em todas as partidas do Mundial de Clubes e tem ganhado aí a confiança do Xabi Alonso. O Real Madrid começou o segundo tempo bem melhor, levando muito mais perigo e sendo aquele time que se imagina que o Real Madrid possa ser contra rivais que querem se fechar muito. Produção ofensiva a todo tempo. O Real Madrid terminou o jogo com 21 finalizações, 11 no gol, chutando de fora da área, tentando entrar na área, finalizando dentro da área, fazendo tabela para entrar de uma forma mais rápida pelos lados, que pelo meio a Juventus estava defendendo, com quase todo mundo ali estava congestionado. Então o Real Madrid encontrando alternativas para enfrentar diferentes rivais. E o Di Gregório aparecendo, fazendo grandes defesas, o que evitou com que a Juventus tivesse perdido por mais. Um Real Madrid que ainda precisa melhorar muita coisa, mas que eu sempre trago aqui para vocês. Dentro do ecossistema Real Madrid, enquanto o time estiver ganhando, mais tempo se vai dar para o Xabi Alonso para ele não fazer todo o jogo perfeito. Hoje o primeiro tempo não foi bom, o segundo tempo já foi muito melhor. E aí o time vai se adaptando ao que o Xabi Alonso quer,
Repito que o Real Madrid do Xabi Alonso muito provavelmente a gente só vai ver na próxima temporada. Mas o clube dá muita importância ao Mundial de Clubes, o Real Madrid tem a pressão de avançar, de seguir adiante na competição. Quartas de final era muito importante chegar, a Juventus vinha de ser goleada pelo Manchester City, não é uma Juventus incrível, era uma Juventus que dava para ganhar e o Real Madrid tinha que se impor de certa forma. Então, todo o contexto externo de ser o Real Madrid em competições faz com que a pressão sobre o início de um trabalho que deveria ser visto só como início de um trabalho para um treinador, né? O Xabi Alonso está começando, tem que colocar na cabeça dos jogadores uma outra forma de jogar, com os jogadores fazendo outras coisas, com o time demandando outras coisas, com um monte de jogador ainda no departamento médico. Militão e Carvajal voltaram, ficaram no banco de reservas hoje, mas não jogaram. O Mbappé tá voltando da gastroenterite, a gente viu ele entrando no segundo tempo, entrou no minuto 67 pelo Gonçalo, já tentando ter essa dinâmica com o Vinícius, que parece que vão ser os dois que vão jogar no ataque, para produzir da forma como o Xabi Alonso quer que o time jogue com os dois. Então, tem muitos processos. Só que dentro de uma competição que o clube dá muita importância e que o Real Madrid quer vencer. Então, o contexto externo faz com que o trabalho do Xabi Alonso não seja julgado, evidentemente, mas existe uma pressão para ele entregar os resultados num trabalho de processo ainda, de transformação de um Real Madrid. É complicado, mas ele é um cara que assumiu isso e tá levando da melhor forma. E sempre ganhando é mais fácil dele conseguir continuar com o trabalho que ele está fazendo. Declarações interessantes depois do jogo, do Courtois falando sobre o nível do Mundial, as pessoas que falam que não tem nível e tal. Enfim, é uma polêmica, né, desse Mundial de Clubes, mas focando no Real Madrid, as entrevistas coletivas do Xabi Alonso têm sido muito didáticas, assim, para ele explicar o que ele quer fazer, o que ele quer de cada jogador. Por exemplo, do Vinícius, ele disse... ele vai jogar em jogos por fora e em jogos por dentro. No último jogo, o Vini jogou mais centralizado e hoje ele jogou mais por fora, principalmente no segundo tempo. Ele disse, porque tanto eu como ele, a gente vai ter que entender em que momentos ele vai jogar em qual lugar, dependendo do rival que ele tiver na frente. Contra o Salzburg, a gente precisava ele pelo meio. Contra a Juventus, a gente precisava dele pela ponta, porque pelo meio não estava dando. Então, o Vini pode fazer essas duas funções e o Xabi Alonso vê ele preparado para fazer isso. Sobre Rodrigo, não vimos o Rodrigo de novo em campo hoje contra a Juventus. Rodrigo foi titular na estreia do Real Madrid na partida contra o Al Hilal, jogou 65 minutos, deu uma assistência pro gol também do Gonçalo. Contra o Pachuca ele nem aqueceu, não entrou em campo. Contra o Salzburg ele entrou, teve nas estatísticas mais ou menos 23 minutos em campo. E hoje contra a Juventus aqueceu, mas não foi uma opção. O Xabi Alonso só fez 3 substituições, saíram Gonçalo, Arda Güler e Fede Valverde para entrar de Mbappé, Modric e Dani Ceballos, e o Rodrigo não foi uma opção. O Xabi Alonso não falou nada especificamente sobre o Rodrigo na entrevista coletiva depois do jogo, mas é óbvio que chama a atenção um jogador que pro Ancelotti era titular na temporada passada e agora o Rodrigo está tendo uma minutagem muito diferente do que a gente se acostumou. A gente sabe o processo que o Rodrigo passou e vamos ver como é que vai ser a utilização dele daqui até o final desse Mundial de Clubes nos jogos que o Real Madrid vai ter. Chamar atenção para o estádio lá em Miami, que pareceu um mini Bernabéu, porque era praticamente só a torcida do Real Madrid, e pro adversário do Real Madrid nas quartas de final. O jogo é daqui a pouquinho, não vou ficar acordada até as 5 da manhã para saber quem classifica aqui em Madrid, vou amanhã de manhã, acordo, assisto e vejo. Mas são 2 duelos interessantes, ou teremos Real Madrid contra Borussia Dortmund de Jude Bellingham, ou teremos Real Madrid contra Monterrey de Sérgio Ramos. Então, de qualquer forma, o extracampo, as perguntas na coletiva já estão prontas, porque vamos ter reencontros aí nessas quartas de final do Mundial de Clubes. Lembrando que o Real Madrid joga no sábado essa partida ou contra Dortmund ou contra Monterrey, time Rayados do México. Se você chegar até aqui no vídeo e não estão inscritos, se inscrevam para ajudar o canal a crescer, deixa o like, comentários e, claro, volto com mais vídeos durante essa semana para a gente falar mais sobre Mundial de Clubes, porque o Brasil é o time com mais representantes nestas quartas de final. Pode igualar com a Alemanha se classificar o Dortmund. Mas falarei muito sobre isso. Boa noite para todo mundo, beijo para vocês. Se vocês estão acordando, bom dia. Se vocês estão assistindo de tarde, boa tarde. Se na madrugada, boa madrugada. E um beijo para todo mundo, até o próximo vídeo.